Boa noite, graças e paz a todos. Amém. Dando continuidade ao que o pastor Júnior estava falando, ele falou sobre a necessidade do arrependimento, sobre essa necessidade de transformação, renovação da mente por meio da transformação. E eu queria deixar um exemplo, uma ilustração de alguém que experimentou uma transformação em sua vida. O patriarca Jacó, a história está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 32, não precisa abrir a sua Bíblia. Jacó, ele está voltando, ele está saindo da terra, da casa do seu sogro Labão, e ele sabe que no meio do caminho ele vai passar pelas terras aonde está o seu irmão Esaú. Esaú foi o irmão a qual Jacó, na adolescência, aliado com a sua mãe, o enganou. E isso trouxe mágoas profundas no coração de Esaú. Naquele momento, quando se deu todo aquele episódio, na juventude de Jacó, Esaú queria matá-lo a todo custo. E nós sabemos que sentimentos ruins no coração, eles tendem a crescer. Se nós não brecarmos, se nós não lutarmos, os sentimentos ruins, eles tendem a se tornar uma bola de neve, tendem a se tornar algo crescente, e acaba por nos destruir. Muitas vezes em nossas vidas, nós encontramos pessoas marcadas que estão servindo a Deus, que estão dentro de uma igreja, mas não conseguem mais ter alegria nos seus corações, não conseguem mais experimentar vitalidade espiritual, não conseguem mais experimentar exatamente esta renovação, porque tem muita coisa ruim acumulada na mente. Está carregando muita bagagem para o caminho, está com muito peso nas costas, e você não vai conseguir caminhar toda a sua jornada, você não vai conseguir caminhar toda a sua jornada com Jesus com todo esse peso. Das duas, uma, ou você vai ter que jogar fora, ou você vai ter que abrir mão, ou você vai sucumbir com o peso. E tanto Esaú como Jacó saem marcados dessa situação trágica. Esaú alimenta um ódio profundo em seu coração, e Jacó carrega a marca de ser um homem que mente, de ser um homem que engana. Passado alguns anos, ele também é enganado pelo seu sogro. Por quê? Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Às vezes, nós vamos experimentar a misericórdia de Deus na nossa colheita, mas tudo que plantamos, inevitavelmente colhemos. Mesmo assim, Deus abençoa Jacó. Ele se torna um homem rico, um homem próspero, e resolve sair da casa do seu sogro. Só que ele sabe que ele precisa passar pelas terras de Esaú, e ele sabe que mesmo passado mais de 20 anos, seu irmão pode estar a odiá-lo. E aí o que ele faz? E aí a gente vai descobrir algo sobre o caráter de Jacó. Ele está com medo de ser morto pelo seu irmão. Então ele manda presentes para ele, manda os seus empregados levando presentes à frente, para ver se ele recebe esses presentes, para ver se ele convence o irmão. Mas ele aproveita e envia as esposas na frente, porque de repente, se o irmão está irado, ele mata elas, ao invés dele. Olha que tipo de personalidade é esse homem. Ele não é um homem que tem coragem para enfrentar os desafios. Ele é um homem que não tem coragem para lidar com as suas próprias falhas, com os seus próprios medos. Ele é um homem marcado por esse sentimento de fuga. Tudo na vida de Jacó se resume em fuga. Deu errado, eu fujo.
não deu certo, tive problemas, eu corro. E esse tipo de comportamento é um comportamento comum na vida de todos os seres humanos. Muitas vezes nós nos tornamos pessoas que perdemos a confiança. Nós nos tornamos pessoas que, diante dos problemas, diante dos desafios, quando as coisas começam a não dar certo, a primeira coisa que a gente faz é fugir, é correr. E aquele que foge, aquele que corre, aquele que desiste, nunca irá construir algo sólido na vida. Porque para construir qualquer coisa com solidez, é necessário ter consistência, é necessário permanecer, é necessário aguentar, suportar o processo. Nós hoje somos a geração dos influencers. Nós abrimos as nossas redes sociais e vimos o rapaz, a moça, o casal, a família que deu certo. Nós olhamos e tudo aquilo que é postado são os resultados. Nós estamos na era do marketing. Nós estamos na sociedade da imagem, onde a imagem vale mais do que 1000 palavras. E numa sociedade do marketing, numa sociedade da imagem, você mostra o que você quer e as pessoas acreditam por aquilo que elas estão vendo. Porque é comum as pessoas serem tomadas por esse vislumbre de ver o resultado e não saber o quanto alguém passou, o quanto aquela pessoa sofreu para chegar aonde chegou. Nós idealizamos esses ícones, nós idealizamos essas pessoas que estão no topo. Mas nós, quando temos que lidar com os desafios da nossa vida, normalmente nós corremos, nós deixamos de lado. Quanta coisa na sua vida, talvez, se você parar para pensar, poderia ter dado certo se você tivesse insistido um pouco mais, se você tivesse batalhado um pouco mais, se você tivesse fechado a boca um pouco mais, não tivesse tido atitudes impulsivas, não tivesse agido por impulso, não tivesse feito as coisas reativamente. Quantas coisas talvez não poderiam ter sido diferentes? O problema não é o passado, o problema não está lá atrás, mas o grande problema é replicarmos esse comportamento, essa mentalidade, essas atitudes no hoje, no agora. Se você quiser ser feliz, se você quiser ser alguém bem-sucedido, se quiser ser alguém realizado, se quiser ser alguém que vive a shalom, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, você precisa estar conectado a Cristo. Isso foi falado aqui agora há pouco, mas você também precisa viver uma transformação pessoal no que se relaciona às suas atitudes e como você lida consigo mesmo, como você encara a você mesmo. Jacó, ele manda as suas esposas, manda os seus empregados, manda os seus bens à frente, porque qualquer coisa que pudesse acontecer, ele fugiria dali. E ele permanece à noite num ribeiro. Quando na sua Bíblia diz val, a palavra val é um pequeno riozinho, cujas águas são muito baixas. Ele passa a noite desse val, nesse ribeiro de Jaboque, e ele não imagina que ali era o lugar que Deus tinha marcado um encontro com ele. O Senhor aparece a ele. O texto diz que um varão, um homem, aparece e guerreia com Jacó. E nessa luta, ele luta com aquele homem, porque aquele homem quer matá-lo. Talvez ele pudesse estar pensando num primeiro momento, que Esaú havia mandado algum soldado, algum servo, para matá-lo ali. Talvez ele pudesse imaginar que sua família já estava morta, seus empregados já estavam mortos, e agora estava vindo um homem, um estranho, para matá-lo. E o que ele começa a fazer? Ele começa a lutar pela sua própria vida. Ele se degladia com aquele homem.
ele se degladia com aquela figura. E nessa luta pela sobrevivência, ele é ferido. Ele é tocado na coxa, é cortado o seu tendão femoral. Mas ele não desiste. Ele permanece lutando pela sua sobrevivência. Deus permite que Jacó fique sozinho, para que ele pudesse ser tratado no seu interior. Quando Deus quer realizar uma mudança em nossas vidas, Ele vai te tirar de tudo que te cerca e que tira os seus olhos dele. Todas as suas muletas, todos os seus amparos, todas as coisas que você coloca a sua confiança humana serão arrancadas de você. Você vai ficar sozinho. Você vai ficar com Ele. Você vai ficar na companhia dEle. E nesse momento e nessa luta, ele percebe que ele está lutando com um anjo do Senhor. E aí ele fala: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Por que ele pede para aquele homem abençoá-lo? Ele era um homem rico, ele era um homem próspero, ele estava vivendo o auge da sua vida financeira, o alvo do seu sucesso profissional. Ele era um homem realizado em sua vida. Por que ele precisa que aquele homem o abençoe? Porque embora ele tivesse construído muitas coisas do lado de fora, a sua vida estava mal resolvida do lado de dentro. E não adianta nada construir coisas grandiosas do lado de fora, se aqui dentro está em ruínas, se aqui dentro estamos somente os cacos. Ele precisava da bênção de Deus porque ele entendeu que ele tinha que encarar o maior desafio. O maior desafio não era o irmão dele, era encarar ele mesmo, era encarar os seus medos, era encarar as suas frustrações, era encarar a sua vergonha, era encarar os seus erros, era poder lidar com a sua própria vida e com a sua própria existência. E aí, o Senhor o abençoa. E qual é a bênção de Deus sobre a vida de Jacó? São duas. Uma é um pouco contraditória. A primeira bênção sobre a vida de Jacó foi a ferida que Deus promoveu em seu corpo. E aí você vai me perguntar: como assim? Como alguém romper um tendão? E olha que para falar de tendões rompidos eu dou aula, tenho 3. Como é que alguém rompe um tendão, tem um tendão rompido e isso lhe é uma bênção? Porque aquilo era um sinal de ruptura. Era um sinal de ruptura com um estado, com um modo de se viver. Naquele ato, Deus estava dizendo para ele: até aqui você caminhou com as suas próprias pernas. Até aqui você fez de acordo com a sua vontade. Até aqui você procurou trilhar o seu próprio caminho. Você forjou algo que já estava destinado a você, que não precisava você ter feito o que você fez. Você era o prometido, você era aquele a qual eu tinha dito para sua mãe, que seria aquele a quem eu abençoaria. O mais velho serviria o mais novo. Essa era a palavra que estava sobre a vida dele. Ou seja, que ele seria alguém que carregaria a bênção de Deus. Porque sabendo, porque tendo esta palavra sobre a vida dele, por que ele fez aquilo que fez? Primeiro, porque não sabia lidar com a espera. Segundo, porque na verdade ele não acreditou suficientemente que Deus era poderoso para realizar aquilo que havia prometido. Porque quando ele olhava para o pai dele, ele via que o pai tinha um filho preferido, e o filho preferido era o Esaú. Na cabeça dele ele achava: não, o meu irmão é o filho preferido, meu pai vai abençoar a ele, não a mim.
Como muitas vezes nós não sabemos esperar. Como muitas vezes, mesmo recebendo uma promessa de Deus, recebendo a palavra de Deus sobre as nossas vidas, nós queremos dar o nosso jeito, nós queremos resolver as coisas da nossa maneira, e é exatamente nesse momento onde nós complicamos a nossa vida, onde as tragédias surgem, e aonde podemos pegar uma estrada, que cada vez mais nós vamos nos perder nela. Tudo isso é quando nós tentamos caminhar de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa visão da vida, de acordo com o nosso orgulho pessoal, de acordo com os nossos ideais. A bênção de romper o tendão, a bênção de ser tocado por Deus, significa agora você se tornará alguém dependente. Você não vai andar mais da mesma maneira. Sua vida não será mais a mesma. Você será alguém marcado. Porque você não pode dizer que você conhece a Deus se você não for marcado por Ele. E as marcas de Deus, elas é quem vão definir a nossa caminhada. O apóstolo Paulo, ao escrever para a comunidade de Corinto, uma igreja que estava dando problema, ele diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu conheço a Cristo porque eu tenho procurado viver como Ele. Eu tenho experimentado os mesmos sofrimentos de Jesus na minha vida, na minha carne. Eu tenho me doado ao Pai assim como Jesus se doou. A obra de Deus é realizada por homens e mulheres marcadas por Deus. Não existe ministério se não houver a marca de Deus sobre a nossa vida. Não existe ministério, não existe caminhada com Deus, não existe aliança com Deus, até porque a palavra aliança vem de uma raiz em hebraico, significa cortar. Não existe aliança com Deus sem houver antes cortes. Então nessa noite, algumas coisas terão que ser cortadas na sua vida. E eu quero te dizer que o Senhor está cortando elas hoje, cortando na sua vida hoje, tirando as suas dependências humanas, para que você possa depender exclusivamente da graça de Deus. Permita que Ele te conduza, permita que Ele conduza a sua vida. A segunda bênção, Ele tem o seu nome trocado. Não se chamará mais Jacó. E Jacó significa aquele que agarra. Esse é o sentido. Porque ele nasceu agarrando o pé do irmão. Ou seja, como se ele estivesse brigando e tentando puxar, sabe? Não, seu nome não vai ser mais aquele que agarra, aquele que puxa. Seu nome será Israel. Israel é um campeão, é um vitorioso, é uma espécie de um príncipe, é alguém que venceu, é um vencedor. Veja só, Deus está dizendo: você tinha tudo, mas você não era um homem vencedor. Você tinha tudo, lindas esposas, logo depois ele teve filhos, riquezas, gados, tudo aquilo que nós admiramos nas redes sociais, na vida dos outros, Jacó tinha. Mas ele era um perdedor. Ele era um perdedor. Somente agora, ele estava se tornando um vencedor. Porque ele teve que encarar, não a Deus, ele teve que encarar a si mesmo. Não há transformação sem antes haver autoconfrontação. Não há transformação se não houver antes uma autoanálise. Nós olharmos para a nossa vida, colocarmos a nossa vida na balança, começarmos a pensar e avaliar o rumo que a nossa vida tem tomado. Nós estamos no início do ano, é a época que todo mundo faz projetos, que todo mundo faz promessas, muitas que não cumprem. O início do ano é o momento que as pessoas idealizam muitas coisas. Mas antes de você pensar nas coisas que você quer,
nas coisas que você quer fazer, nas coisas que você quer conquistar, faça um olhar para dentro de você mesmo. Olhe para a sua vida. Veja o quanto você está próximo de Deus, ou veja o quanto você está distante de Deus. Porque estar próximo ou distante de Deus é algo do coração. Na minha caminhada, eu já vi pastores que aceitaram a Jesus, já eram ministros há muito tempo, nasceram numa família cristã, vieram de uma tradição cristã, seu avô, seu pai, seu bisavô, pastores, ministros, estavam lá servindo e ministrando, e mesmo fazendo as coisas, mesmo servindo a Deus, mesmo ministrando diante de Deus e diante do povo de Deus, seu coração estava longe da presença de Deus. Ou seja, aqui do lado de fora não quer dizer nada, porque nós colocamos muitas vezes as imagens que nós queremos mostrar para os outros. Onde nós estamos presentes, próximos de Deus ou distantes de Deus, é aqui dentro. E é onde Deus olha. Deus não olha para o nosso exterior, embora o nosso exterior replique o que está dentro de nós. Mas Deus sempre olha a motivação, quem nós somos do lado de dentro. Reavalie isso, se você está perto de Deus, se você está longe. Reavalie a sua caminhada. Olhe para situações que não deram certo no passado. Você precisa encarar os erros da sua vida. Você não pode fugir dos erros. Eu não posso fugir dos meus erros. Eu não posso ter medo dos meus erros. Eu tenho que olhar para eles, eu tenho que encarar eles, eu tenho que aprender com eles. Eu tenho que aprender, eu tenho que lembrar do quanto doeu a minha escolha errada, o quanto me feriu, o quanto me machucou, o quanto me colocou distante de Deus, o quanto a minha vida se tornou caótica. E ao olhar para isso, não querer mais viver essa experiência, querer viver uma experiência nova, querer viver um recomeço, querer viver um novo caminho, uma nova história. Isso é mudança de mente. E Deus, Ele está presente sobre a sua vida. O Espírito Santo do Senhor habita em você. Ele está dentro de você e trabalhando para que você possa viver uma transformação dia após dia na sua vida. Porque a proposta de Deus é nos tornar semelhantes a Jesus. Deus está construindo o seu Filho em nós. E quanto mais Deus puder trabalhar em nós e nos tornar semelhantes ao seu Filho, quanto mais abertura nós dermos para isso, mais Deus realizará a sua obra em nós. Que você possa refletir sobre isso. Queria pedir para você nesse momento fechar os seus olhos, encurvar a sua cabeça. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós queremos nesse momento apresentar as nossas vidas diante de Ti, apresentar o nosso coração, mentes renovadas, corações transformados. Senhor, nós atravessamos uma semana adorando ao Senhor, sendo ministrados, ouvindo a Tua palavra. Senhor, nós não queremos mais que a nossa vida, a nossa história, a partir de então seja da mesma forma. Mas nós sabemos que de nós mesmos nós não temos forças em nós para realizar uma mudança tão radical, uma mudança tão grande, tão vertiginosa em nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Senhor, a Tua ajuda. Senhor, nos ajuda a experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nos ajuda, Senhor, a não voltarmos mais para os dias de dores, para os dias angustiosos, para os dias onde nós erramos, onde nós caímos e toda a consequência, Senhor, veio sobre as nossas vidas. Nós não queremos mais viver essa dimensão, essa história amarga. E o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos manteve vivos, ó Pai. Então isso significa que nós temos uma nova oportunidade, uma nova chance, um recomeço. Dá-nos um recomeço glorioso. A Tua palavra diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e eu habitarei neste lugar. Senhor, dá aos Teus filhos a experiência de viver a glória da segunda casa, a glória da reconstrução, a glória de viver uma nova história, um novo caminho, uma nova realidade, Senhor. Trabalha em nós e leva-nos a experimentar todo este novo tempo sobre as nossas vidas. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor.